Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 15 de junho. Como tal, fazemos um balanço de como foi a semana do lado político, do lado econômico aqui no exterior. E eu lembro a vocês que existe um texto associado a esse vídeo que contém maiores detalhes do que aconteceu efetivamente durante a semana. Mas só para manter o tom da nossa abertura das últimas semanas, o período foi bastante agitado, de grande volatilidade nos principais mercados de risco. Além disso, uma grande expectativa no mundo com relação a decisões de bancos centrais de países desenvolvidos. Internamente, investidores preocupados com o segmento político, os desdobramentos das eleições e com a atuação do Banco Central no que diz respeito ao câmbio e ainda sendo afetado pelo vencimento do mercado de derivativos de índice que ocorreu durante a semana para o prazo junho. Do lado político, muita agitação logo no final de semana e no início da semana com relação à pesquisa Datafolha, o ex-presidente Lula ainda na frente, a Marina Silva tendo uma boa participação num eventual segundo turno. Houve também muita agitação dos pré-candidatos a presidente em tentar formar coligações, em tentar escolher vice-presidentes que agreguem votos ao seu lado e a centro-direita tentando uma composição para sair com uma chapa única e com isso estar presente no segundo turno. A percepção geral é que continuou ruim para os candidatos que apoiam reformas e também ajustes na economia, e também preocupou os investidores o fato dos candidatos não explicitarem as suas prioridades no que diz respeito a reformas e ajustes no quadro da economia. O Banco Central fez várias intervenções no mercado de câmbio ao longo da semana, muito forte mais para o final da semana, quinta e sexta-feira, operações de swap pesada, mas isso não serviu para domar muito a volatilidade do dólar, que chegou a bater durante o período a cotação de R$ 3,82. Na cena econômica, a pesquisa Focus, divulgada logo no início do período, mostrou dados mais pessimistas. Inflação em 3,82%, PIB encolhendo para 1,94%, a perspectiva é que esses dados ainda piorem mais nas próximas coletas de pesquisa Focus. Na pesquisa Focus, a produção industrial também encolheu para 3,51%. No que diz respeito a dados divulgados, o IBGE divulgou a estimativa da safra do ano de 2018 do mês de maio, 225 milhões de grãos, mostrando uma queda de 5,2% com relação à produção do ano passado. Tivemos ainda o IBGE divulgando as vendas no varejo do mês de abril, elas cresceram 1 ponto percentual e acumulam expansão no ano de 3,4%. Destaque para o segmento automotivo, que no comparativo de abril desse ano contra abril do ano passado, mostrou expansão de 36,5%. A preocupação dos investidores com relação às vendas no varejo se refere mais ao mês de maio, que já vai certamente incorporar todos os efeitos da greve dos caminhoneiros. Com relação aos efeitos da greve, houve relato de queda acentuada na movimentação de carga por conta do tabelamento de frete instituído e que tem desagradado a todos os lados. No mercado de ações, as empresas líderes tiveram uma performance bastante ruim, Petrobras, Banco e Vale, um pouco por conta do vencimento de mercado de índice, outro pouco por conta da fuga de recursos de investidores estrangeiros do segmento à vista, mas com boa participação de compra no segmento de derivativos. E o movimento de investidores estrangeiros na B3, na Bovespa, foi até o dia 13 de junho, os investidores já tinham sacado 4,1 bilhões de reais e no ano o saque líquido chega a 8,1 bilhões de reais. No segmento internacional,
O fato mais marcante foi mesmo o encontro de Donald Trump com Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Foi muito bem recebido esse encontro pela comunidade financeira internacional, mas Kim Jong-un aceitando desnuclearizar a Coreia do Norte, enquanto Donald Trump acabou com os exercícios que faz na Península Coreana com a Coreia do Sul. Mas os Estados Unidos reafirmou que enquanto não houver desmobilização das plantas, vão permanecer as sanções em relação à Coreia do Norte. Na China, durante a semana foram anunciados dados de conjuntura referente ao mês de maio, com a produção industrial desacelerando, anualizada para 6,8%, as vendas no varejo também em queda para 8,5% anualizada e a formação bruta de capital nos primeiros 5 meses do ano crescendo 6,1%. Durante o período, tivemos várias reuniões de bancos centrais. O Fed, como previsto, elevou a taxa de juros de 0,25%, no patamar de 1,75% a 2%, mas foi mais enfático em dizer que podem ainda ocorrer 2 novas altas da taxa de juros por lá ao longo do ano de 2018, perfazendo aquele total de 4. Já o Banco Central Europeu, o BCE, manteve a política monetária estabilizada, o que significa dizer taxa de depósito negativa em 0,40%. Mário Draghi, presidente, dizendo que ainda é necessário os estímulos de política monetária e dizendo que vai comprar até o mês de setembro 30 bilhões de euros mensalmente e depois de setembro até dezembro caindo para 15 bilhões de euros mensais. Depois cessa, mas a taxa de juros não deve aumentar até o verão do ano de 2019. O Banco Central do Japão, o BOJ, foi pelo mesmo caminho, não mexeu na política monetária atual, continuou com boa avaliação no que diz respeito à inflação indo para a meta de 2% e também sobre a expansão da economia. Essas informações passadas ao mercado produziram uma valorização do dólar. Outro trauma do mercado, aí sim, se refere à lista de tarifação de produtos elaborada pelos Estados Unidos para serem taxados de importações feitas da China. E isso abrange 1.102 produtos. A China não se fez de rogado e logo em seguida anunciou também retaliações, dizendo que isso fere as regras da OMC e trazendo retaliações a produtos agrícolas e automóveis americanos e no mesmo valor estimado pelos Estados Unidos de 50 bilhões de dólares. Resultado da semana, o Ibovespa encerrou o período com uma queda acumulada de 3%, índice 70.757 pontos. No último dia da semana, uma queda de 0,93%. O Dow Jones terminou a semana negativo em 0,89%, mas o Nasdaq bateu recordes ao longo da semana, fechou no acumulado positivo em 1,32%. O dólar, depois de oscilar e muita volatilidade ao longo de todo o período, fechou a semana cotada a R$ 3,73, uma alta de 0,73%, mas no último dia da semana, queda de 2,1%. Falando um pouco de perspectiva, a Copa do Mundo que ocorre em horário comercial não tira o foco dos investidores, principalmente no mundo, mas aqui também, e o quadro promete ser novamente de estresse e de volatilidade dos mercados, com os agentes testando novamente o Banco Central no que diz respeito ao seu poder de fogo para domar a volatilidade do câmbio. O quadro político permanece completamente indefinido e no recesso da Copa as notícias rareiam por conta disso. Tivemos ainda a expectativa que embute na semana da reunião do Copom,
Há quem espere alguma alta da taxa de juros, não é exatamente o nosso quadro. Nosso quadro é de manutenção da taxa Selic em 6,5% nessa reunião, mas certamente depois vamos ter altas da taxa Selic. Parece claro que a alta da taxa de juros no mercado americano direciona alguns fluxos de recursos de emergentes para países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, mas no nosso entender, o que afeta mais é exatamente as indefinições do quadro político por aqui e o baixo comprometimento dos candidatos com reformas. E isso ficou mais explícito depois da greve dos caminhoneiros. Seguimos acreditando que somente algumas notícias positivas podem fazer o mercado recuperar, e existe essa possibilidade no que diz respeito à votação da sessão onerosa, uma discussão entre Petrobras e Tesouro Nacional, e ambos gostariam de ter essa situação definida. Também com relação à Eletrobras e venda de algumas distribuidoras, mas seriam necessárias também boas notícias, tanto no segmento político quanto no segmento macroeconômico, e aí é que surgem as maiores complicações. O ambiente externo parece algo resolvido e o risco momentaneamente cai, mas a tarifação americana vai seguir dominando o noticiário durante a próxima semana e pode, de alguma forma, estar tendo um início de uma guerra comercial ou pelo menos um constrangimento, e lá na ponta final significa menor possibilidade de recuperação da economia global. Avaliando pela ótica da análise técnica, diríamos que o mercado não deveria ter perdido o patamar de 70.800 pontos, ainda está ali por perto, mas a situação, se perdido, vai complicar e levar o indicador até 69 mil pontos. A mínima do dia de hoje ficou em 69.582 pontos. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de fazer. Vamos ter aí um final de semana de Jogo do Brasil, vamos deixar de politizar a Copa do Mundo, vamos torcer pelo Brasil, e na segunda-feira de manhã, bem cedo, nós vamos estar aqui de volta. Boa sorte para os nossos brasileiros lá.